Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho agradecido a Deus todos os dias pela vida, pela saúde, pelo ar que respiro, pelo meu coração batendo, tô viva, graças a Deus que tem me dado vida. E eu tenho feito os vídeos, compartilhado daquilo que eu mesma já tenho recebido paz, tranquilidade, mesmo nesse tempo aí onde algumas pessoas estão angustiadas, estão preocupadas, tantas situações, né? E eu tenho compartilhado, eu gostaria de compartilhar mais uma vez a palavra de Deus. E hoje eu vou ler aqui em Isaías, no capítulo 59, o primeiro versículo fala assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Talvez você pergunte, mas Roberta, eu tenho orado tanto, eu tenho chorado, eu tenho clamado tanto e não vejo a resposta de Deus, não vejo a direção de Deus. Talvez você tenha perdido aí seu emprego, ou talvez seu esposo perdeu o emprego, talvez dentro da sua casa está meio tumultuado as coisas, talvez as crianças ficam um pouco agitadas, talvez esteja perdendo aí o controle da situação, talvez o marido ficando irritado com a gritaria deles, não sei como tem sido esse tempo para você, cada um tem vivido uma realidade, alguns têm aproveitado esse tempo, mas tem pessoas que eu sei que estão angustiadas, que estão preocupadas e talvez se questionando como pode? Cadê Deus nisso tudo? Por que Ele está permitindo isso tudo? Por que a gente ora e não vê a resposta de Deus, não vê a solução, não vê uma saída? Esse texto está falando que o ouvido do Senhor não está tapado, que Ele não possa nos ouvir, Ele está ouvindo tudo que está, todas as orações que têm sido feitas. A mão dele não está encolhida para que ele não possa nos abençoar. Então, talvez você se pergunte, então por que ele não está respondendo? Por que já não acharam a solução, não acharam a vacina? Por que ainda estou tendo que passar por tudo isso? Mas olha só, vou ler o versículo 2 do mesmo capítulo, Isaías 59. O versículo 2 fala: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, não é que Deus não esteja ouvindo, não é que Deus perdeu o poder, perdeu o controle, não é nada disso, muito pelo contrário. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele está reinando, Ele está permitindo isso, eu tenho dito isso. Essa quarentena não é só um vírus que se espalhou pelo mundo, essa quarentena é um chamado de Deus. É como se Ele estivesse assim, presta atenção, olha o que eu estou falando, escuta o que eu estou falando e eu quero que vocês se voltem para mim, eu quero que vocês se arrependam dos seus pecados, porque os nossos pecados são a única coisa que nos separam de Deus. Deus nos ama, Ele quer nos abençoar, Ele tem bênçãos para todos, mas Ele não pode abençoar quando os nossos pecados estão nos separando dEle. Ele não nos ouve, não porque Ele não pode nos ouvir, mas Ele não pode nos atender, porque os nossos pecados nos impedem de receber as bênçãos de Deus. Então, nós precisamos clamar pela justiça, pelo socorro de Deus, clamar pelo perdão dos nossos pecados. Senhor, o que eu fiz? O que a minha nação tem feito? O que o mundo tem feito que tem desagradado a Deus, que tem desonrado os princípios da palavra de Deus? É um tempo da gente se voltar para Deus, é um tempo da gente clamar, pedir perdão, porque eu já falei em algum outro áudio aí, que a Bíblia fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, se eu fizer todo esse processo de me humilhar, de orar, de me arrepender, de mudar de rumo. Eu estava
mentindo, eu não vou mentir mais. Eu estava roubando, eu não vou roubar mais. O que eu estava fazendo que estava desagradando a Deus? Eu não estava liberando perdão, eu vou perdoar. Então é isso, eu perdoo. O que é que estava te separando? O que estava nos separando? Ah, Roberta, não foi eu não, mas os políticos, tanta corrupção, gente. Os políticos, eles são uma parte que está ali e que a gente está vendo porque eles estão expostos, mas cada um de nós temos os nossos pecados. Eu não sou corrupta, será que não? Quando a gente fura uma fila, quando a gente carrega uma caneta que não é nossa, ah, mas tem tantas lá na empresa, não vão nem dar falta. Isso é o mesmo espírito, sabe? Então, quantas coisas às vezes abrimos a boca para maldizer a Deus ou para falar mal das pessoas. Tudo isso, gente, vai contra a palavra de Deus, tudo isso desagrada a Deus. E os nossos pecados fazem essa separação. E aí a gente ora, Deus escuta, mas Ele não pode nos atender, Ele não pode nos responder. Assim como um pai que precisa colocar limite no filho que ele ama. Ele faz tudo pelo filho, ele daria a vida pelo filho. Mas tem hora que ele precisa falar não, que ele precisa corrigir, que ele precisa deixar de castigo para o bem do filho, sabe? Assim é Deus conosco. Ele nos permite passar essas situações para nos alertar, para nos dizer, é um chamado de Deus, gente, presta atenção, se voltem para mim, porque os pecados, os nossos pecados, fazem separação entre nós e Deus. Deus é o mesmo, Ele não mudou. A sua mão não está encolhida que Ele não possa mais abençoar. Ele não perdeu o poder, não perdeu o controle de nada. Ele está lá reinando e controlando tudo. E Ele está permitindo com um propósito. Então, que se cumpra o propósito de Deus na nossa vida. E aí o versículo lá, fala: então, quando o povo se converter dos seus maus caminhos, Deus ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Como nós precisamos que a nossa terra receba aí a cura, Deus possa estar sarando a nossa nação. Depende de nós, depende de mim, depende de você, depende de cada um. Tá se voltando para Deus. Que Deus abençoe você com essa palavra, que nós possamos refletir sobre as nossas atitudes e Deus possa nos abençoar. Viu? Deus te abençoe.